Aí, amigos e amigas, somos nós, Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, como sempre pelo canal do YouTube de Pepe Severo. É aquele canal que não tem patrocinador, não tem conta remunerada e também não impulsiona os seus vídeos. Mas mesmo assim, incomodamos muita gente, com certeza. A quantidade de seguidores que nós temos parece que causa inveja a alguém. Nós sempre trazemos muitas notícias para que vocês estejam bem informados. Esta é a nossa intenção. Desta vez eu estou trazendo a vocês aquele ataque que foi feito daquela luta que está acontecendo entre o Estado de Israel e o grupo terrorista de guerrilheiros, o Hezbollah. Eles atuam no Líbano e apoiados pelo Irã. Mas, vejam aí, dessa vez o ataque foi bem diferente. A tecnologia das novas guerras foi através de explosões de walkie-talkies ou pagers. Mas, vejam aí o histórico primeiro do que são esses equipamentos, que já são considerados obsoletos para esta função, mas foram usados nesta guerra tecnológica. Pager e walkie-talkies, porque aparelhos obsoletos estão sendo usados em ataques no Líbano. Isso é Israel e o grupo Hezbollah. Nessa semana, milhares de pager e walkie-talkies do Hezbollah foram explodidos em atentados em Beirute, no sul do Líbano, provocando ao menos 16 mortes e deixando milhares de feridos. O uso desses aparelhos, que já são considerados obsoletos, principalmente o pager, chama atenção em um cenário de guerra. Os rádios portáteis ou walkie-talkies surgiram em 1943 e foram usados na Segunda Guerra Mundial pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Esses aparelhos podem operar fora das redes de comunicação, baseados na internet, tornando mais difícil para inimigos rastrearem ou bloquearem esses aparelhos. Além disso, esses dispositivos são mais simples de operar e menos propensos a falhas técnicas, comparados a sistemas complexos baseados em satélites ou redes de celulares. Em situações de guerra, esses dispositivos oferecem uma forma de comunicação de backup confiável que não depende de torres celulares. Trago a vocês algumas imagens produzidas pela BBC sobre esses ataques e enquanto aconteciam. Algo trágico e um terror desta nova guerra, algo que nós ainda não conhecíamos, essa modalidade de ataque. Milhares de pagers detonados praticamente ao mesmo tempo. Um dia depois, explosões em walkie-talkies. Os alvos eram integrantes do grupo libanês Hezbollah que carregavam esses aparelhos. Uma ação audaciosa que aumenta ainda mais as tensões no Oriente Médio. Em um intervalo de menos de 24 horas, as detonações ocorridas em diversos pontos do Líbano deixaram mais de 25 mortos e quase 3.500 feridos. Agora, a atenção se volta para Israel e para o serviço de inteligência do país, o Mossad, que vem sendo apontado como responsável pela ação. Essa reportagem também trouxe a nós, passo a passo, como aconteceram esses ataques para o nosso entendimento melhor. Vejam aí. Primeiro, como foram as explosões? Elas começaram por volta de 13h45 da tarde, no horário local do dia 17 de setembro. Testemunhas dizem ter visto fumaça saindo dos bolsos das pessoas antes de verem pequenas explosões com sons semelhantes ao de tiros e fogos de artifício.
As explosões continuaram por cerca de 1 hora após os primeiros estrondos. Em seguida, centenas de pessoas começaram a dar entrada em hospitais em todo o Líbano, com testemunhas relatando cenas de caos. Aí, algumas cenas de funerais, porque também, além de civis, morreram alguns dos terroristas que seriam os alvos nesses ataques. As explosões em walkie-talkies ocorreram próximas a uma grande multidão que se reuniu para os funerais de 4 vítimas das explosões do dia anterior. Os aparelhos pagers que explodiram, também chamados de bips no Brasil, pertenciam a integrantes do Hezbollah, uma organização muçulmana xiita que é a maior força armada dentro do Líbano. Criado na década de 1980, o Hezbollah também atua como um partido político e compõe o parlamento libanês. O Hezbollah confirmou que ao menos 11 de seus combatentes foram mortos nas explosões de terça, além de 2 crianças. E nesses casos de ataques, fala-se somente das mortes ocorridas, mas vejam a quantidade de pessoas feridas que estavam próximos a essas explosões. Milhares de pessoas que estavam próximas dos alvos também sofreram ferimentos de leves a mais graves. Muitos perderam a visão e também partes da mão, por exemplo. E como não houve ninguém que se assumindo como responsável desses ataques, existe aí deduções trazidas por alguns repórteres de quem teria surgido esses ataques, e realmente um ataque diferente e uma nova estratégia de guerra. Newsletter do Oriente Médio Al Monitor afirmam que o ataque com pagers deveria ser o primeiro passo de uma grande escalada, como parte de uma ofensiva ou talvez uma invasão no sul do Líbano. Mas o Hezbollah teria ficado desconfiado, forçando Israel a lançar este ataque antes do planejado. Ao mesmo tempo, o editor Jeremy Bowen, da BBC, destaca que a operação aumenta o risco de guerra regional, além de não ser suficiente para conter o Hezbollah, nem para impedir os ataques na fronteira norte de Israel. E se nas últimas horas você pensa que ficou tão somente neste ataque? Não. Houveram ataques, bombardeios e explosões por parte de Israel. Essa guerra está cada vez mais sangrenta e mais acirrada. Esses são os fatos, e lamentável que nós tenhamos ainda guerras e combates e conflitos desta natureza, pleno 2024. Mas não esqueçam que tem aquela outra, que também está em evidência no mundo todo, que é a guerra Rússia e Ucrânia. Os fatos estão aí. Os comentários, estes são por conta de vocês. E além disso, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal de Pepe Severo pelo YouTube. Temos edições diárias e dos mais variados assuntos, e cada um mais importante que o outro. Siga conosco.